Oi, eu sou a Gabi Xavier e olha só, as coisas estão melhorando aos pouquinhos, tenha paciência. Mas hoje eu tô aqui pra fazer uma indicação de um anime, sim, sinceramente, mas também principalmente do mangá chamado Claymore. Muitas pessoas há anos, desde o início deste canal, pedem para que eu indique, fale de Claymore e agora finalmente vou falar por que essa história vale a pena, porque eu defendo sim ainda o anime, ainda que seja incompleto, não tem um final fechadinho, mas principalmente porque você deve conhecer a história completa no mangá. Deixa o like para ajudar esse tipo de vídeo, você que me acompanha aqui sabe que a situação do canal tá um pouquinho difícil, então like, compartilhamento, engajamento nos comentários, tudo isso é muito importante. Aliás, deixa nos comentários outras obras, mangás, animes que você gostaria que eu comentasse aqui. E se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vamos lá! Claymore, a princípio, trata de um universo em que você vai encontrar algumas guerreiras diferentes, peculiares, chamadas de Claymore, que são, a princípio, mulheres comuns. Não, elas não são nada comuns, mas elas são contratadas por vilarejos para que elas enfrentem criaturas monstruosas chamadas Yoma. As Claymore, na verdade, trabalham para uma organização que as controla e, olha só, também as criou, e elas são contratadas através da organização para enfrentar esses monstros e elas acabam dando medo nas outras pessoas, porque elas têm um sangue híbrido de humanas e Yoma, ou seja, dentro delas há também sangue dessas criaturas que comem seres humanos, que conseguem se disfarçar de humanos, que atormentam tantos vilarejos, causam horror e precisam ser enfrentados por elas. Só que a história vai bem mais do que isso. No princípio você vai conhecer Claire, uma Claymore diferente, que tem um passado diferente. Ela é uma protagonista que não é super overpower, incrível, maravilhosa, melhor de todas, não. Ela tem um crescimento, um progresso, dificuldades, inclusive um passado que fez com que ela startasse essa sua jornada. A sua história é diferente de qualquer uma das outras Claymore. E além dela você vai conhecer várias outras. No começo a gente tem a icônica Teresa, que talvez mesmo que você não tenha assistido ou lido Claymore, você já ouviu falar dela. Ela já passou aqui em lista do meu canal de mulheres overpower, porque ela é incrível, muito forte, mas a história vai além de batalhas incríveis, sim, de momentos emocionantes, de sangue, de morte. O que me intrigou mais em Claymore foram os mistérios. Porque você vai descobrir como essas mulheres são criadas dessa maneira. Como alguém define quem será uma Claymore? Quem passará pelo difícil processo feito por essa organização muito misteriosa para se tornar uma guerreira? Uma guerreira com uma modificação corporal, com tarefas que devem ser seguidas estritamente, porque cada Claymore tem regras para seguir. Elas não podem ultrapassar certos limites, elas não podem matar outros humanos, além de outras coisas que, se elas desobedecerem, acabou, são mortas. Além disso, elas estão o tempo todo numa batalha interna contra o seu próprio sangue, porque elas utilizam o sangue Yoma, o sangue monstruoso, para serem fortes, para derrotarem esses seus inimigos Yomas, mas elas estão sempre naquele limite de ultrapassar demais o uso desse sangue e em algum momento, inevitavelmente, se transformarem neles. Acabarem despertando para o seu lado Yoma, que está constantemente dentro delas. E se a origem delas é um mistério, a própria organização e o universo e os Yomas também são. Porque você vai vendo que o mundo não é tão simples assim. Essa organização, que mal aparece no início da história, especialmente no anime, ela demanda muitas coisas, ela exige várias regras, trata as Claymore como muito objetos, armas, utensílios. Mas como essa organização surgiu? E por que uma Claymore em algum momento acaba despertando para um Yoma? E de onde surgiram os Yomas? Essa organização que é contratada, que lida com guerreiras, que salvam humanos em vilarejos, cidades, ela é boa? De onde a organização surgiu? Qual foi a necessidade? E por que ao longo da história você vai conhecendo Yomas ou criaturas diferentes, de histórico diferente?
Você vai vendo que as Claymore, a princípio, não devem questionar a sua lealdade, ou a sua origem, ou o seu propósito, mas principalmente através da visão da Claire, você vai permeando por diferentes histórias, você vai lidando com segredos e momentos que fazem com que talvez elas precisem investigar melhor, sim. Talvez as Claymore, que a princípio parecem e são fortes, guerreiras, temidas, elas estão englobadas em um esquema que nem elas imaginam. E talvez elas sejam as próprias vítimas, apesar de parecerem ser o algoz, ou as caçadoras, ou as mais fortes. O que está acontecendo? Quando eu fui percebendo que a história tinha muitos mais segredos, e você vai perceber isso nos 26 episódios apenas que temos do anime, produzido pela Madhouse em 2007, apenas nesse começo você já vai se dar conta de que tem cada um desses mistérios. Você já vai querer ir atrás de mais verdades, e por isso que eu nunca descarto exatamente o anime. É uma animação mais antiga, porém é bem feita. A Madhouse de antigamente, com uma boa equipe que fez um bom trabalho, tem uma boa trilha, funciona, é uma história épica, com lutas, com emoção. A personagem principal, apesar de não ser overpower, ela é muito boa, ela vai tendo um crescimento também. Fora a Teresa, que no começo já aparece no anime, obviamente, você já fica intrigado com ela, sendo que a história dela é totalmente ligada à própria história da Claire. A Claire também vai interagir com um garoto humano comum que se afeiçoa a ela, se inspira nela e acaba dependendo dela, e teoricamente Claymores não combinam, não convivem com seres humanos, então essa própria relação é muito atípica e espelha algo do próprio passado da Claire que você vai descobrir. Então, o próprio anime ele te traz já várias nuances, te traz várias emoções em algo que está bem produzido, está bem feito. Nem todo mundo tem a inspiração de, por exemplo, ver esse vídeo e ir para o mangá direto. A gente às vezes acha ou pensa que todo mundo que assiste os animes que a gente assiste tem vontade ou certamente vai atrás do mangá. São mídias diferentes, experiências diferentes, nem todo mundo corre para o mangá direto. Recomendo? Obviamente. Os 26 episódios vão terminar, como eu disse, com um final que, ok, ele termina um drama específico, mas é bem aberto. Todos esses mistérios, eles começam a apontar, mas você não vai descobrir nada no anime ainda. Portanto, você vai sentir falta de algo a mais. Mas, se você quer sentir o que é a história, sentir para onde ela vai, de onde ela vem, eu recomendo que você comece o anime se você ainda não estiver convencido a ir para o mangá direto. Mas, se você resolver ler o mangá após ver um anime, eu recomendo que você leia desde o princípio, para que você não se confunda com o final que foi um pouquinho modificado, porque afinal de contas o anime começou lá em 2007, o mangá foi finalizado em 2014 e obviamente a gente não teria um final não tendo mais produção, mais temporadas. Aliás, não tem nenhuma previsão disso voltar ou continuar ou ter remake, infelizmente. O mangá de Claymore, por outro lado, tá finalizado, redondinho, vai conseguir te emocionar, te intrigar e te deixar curioso a cada capítulo, e para muitos de vocês que curtem esse tipo de história, porque eu sei, porque vocês são o meu público aqui, eu entendo um pouquinho do perfil da maioria de vocês, vocês vão curtir. Vocês vão talvez colocar Claymore, se vocês não conhecem, como uma das melhores obras que vocês já conheceram, que vocês já leram especialmente. As pessoas que leem o mangá, como eu disse, têm muita mania de falar muito mal do anime. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acho que o anime tem o seu propósito para existir. Muitas vezes ele quis estar, ter essa experiência. Eu vi o anime antes de ler o mangá e ele me impulsionou a ler o mangá, então funcionou. Por isso a minha indicação é o pacote completo, mas principalmente, completamente, o mangá, com certeza. Essa é uma história que, por ser antiga, nem todo mundo fala dela, mas, como vocês podem ver, temos várias protagonistas de uma organização imensa de mulheres guerreiras, mulheres meio monstras guerreiras. Então você tem várias personagens mulheres fortes, que são fortes porque elas foram construídas assim, mas por trás delas também há muito mais do que a capa do seu corpo modificado e criado. É isso
que me deixa muito empolgada com Claymore e certamente eu acho que se você criou expectativas a partir desse vídeo, vai atrás que as expectativas serão cumpridas. Depois você me conta aqui se você curtiu ou não, e se você já conhece Claymore, também me deixa aqui o seu parecer, o seu depoimento, eu quero saber o que você acha. Outras indicações para eu trazer aqui pro canal também são muito bem-vindas. Deixa o like, não esquece, é muito importante para mim, principalmente para esse tipo de quadro, para ele não terminar. Como vocês sabem, eu espero que saibam, eu acabei de comentar que estou fazendo testes e reformulações para o canal, então espero continuar com esse tipo de indicação. Se inscreve aí se não for inscrito para receber indicações como essa sempre aí no seu celular, computador, onde você assiste os vídeos do YouTube, e a gente se vê em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!